Bora para mais um vídeo muito legal aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. E nesse vídeo nós vamos falar aqui dessa picape. Aliás, pessoal, se vocês acompanham o nosso trabalho, viram que nós já fizemos a matéria de avaliação completa aqui da Ranger Storm, inclusive um comparativo muito detalhado desta picape com a Nissan Frontier. Inclusive fizemos um teste bem compreensivo no 4x4, chamamos até um convidado aí, um especialista em 4x4. Então, você deve estar se perguntando, o que o Jorge está fazendo de novo aqui com a Ford Ranger Storm? Bom, eu vou explicar para vocês, pessoal. Quando a gente fez aquela matéria de 4x4, as pessoas mais leigas ficaram com algumas dúvidas de como usar a tração da picape. Afinal de contas, essa picape tem o bloqueio eletrônico do diferencial traseiro, tem o sistema de 4x4 alto e o 4x4 reduzida. E às vezes as pessoas ficam com dúvida de como utilizar esses botões. Pois bem, eu vou explicar para vocês isso aqui nesse vídeo. Então a gente está direcionando esse vídeo para quem é um pouquinho mais leigo, quer saber como as coisas funcionam em detalhes. Outra coisa também, a gente costuma fazer vários testes de consumo. Dessa vez, pessoal, eu vou fazer aquele teste que vocês já viram com outros carros no canal, onde a gente leva a picape para a estrada e faz o teste de consumo dela em velocidades diferentes. Então a gente testa a picape a 80 km por hora, depois no mesmo trecho de novo a 100 km por hora e depois novamente no mesmo trecho a 120 km por hora. A gente faz isso para mostrar a diferença de consumo de acordo com a velocidade máxima que você usa na picape. Então vamos conferir tudo isso para ver aqui uma matéria um pouquinho mais detalhada para quem tem um pouquinho mais de dúvida a respeito aqui da Ford Ranger Storm. Agora vamos aproveitar para explicar um pouco de como funciona aqui os botões da tração, principalmente para os mais leigos, que às vezes não sabem utilizar esse sistema de tração 4x4 aqui de uma picape média. Então vamos falar aqui especificamente da Ranger, que tem algumas coisas até interessantes, como o bloqueio do diferencial traseiro. Normalmente a picape tem tração 4x2, ou seja, apenas no eixo traseiro sem bloqueio do diferencial. E por que isso é importante? Porque quando você vai fazer uma rotatória exatamente como essa daqui no asfalto, quando você faz a curva do carro, você está fazendo curva, o que acontece? As rodas do lado interno do carro giram menos do que a roda do lado externo. Então se você tiver o diferencial traseiro bloqueado, você vai arrastar uma das rodas, porque uma vai querer girar mais e a outra vai querer girar menos. Então você só pode usar o bloqueio traseiro do diferencial quando você está, por exemplo, numa pista de terra como essa daqui. Então, você entrou numa pista de terra, por qualquer motivo, você vai subir uma rampa um pouquinho mais íngreme e a traseira começa a escorregar muito. O que você faz? Você para aqui a picape, aperta o botão do bloqueio do diferencial traseiro. Nesse momento acende ali um ícone em laranja, por assim dizer, ali no painel mostrando que o bloqueio está acionado. Nesse momento, o que vai acontecer? Toda vez que você acelerar a picape, não importa o que aconteça, a roda esquerda sempre gira junto com a direita. Então, se você dá uma cutucada mais forte aqui no acelerador, você vê que as rodas traseiras elas vão patinar, mas elas giram sempre juntas. E caso você esteja aqui na terra, não tem problema se você precisar, por exemplo, fazer curva, porque nesse caso, a roda traseira ela vai escorregar justamente por conta do piso não ser um piso tão aderente quanto o asfalto. Bom, então esse bloqueio do diferencial traseiro, na situação de 4x2, ele tem situações muito pontuais onde ele vai ser útil. E aí o que acontece? Eu quero usar o 4x4. Eu vou desligar aqui o bloqueio do diferencial traseiro. Você está usando o carro aqui na terra. Aí você precisou de um pouco mais de tração para de repente vencer um morro. Aí você tem aqui o seletor do 4x4. Detalhe, pessoal, esse seletor aqui do 4x4, você consegue acionar ele com a picape em movimento. Como vocês estão vendo, eu estou aqui em movimento, ele fez o acionamento ali do 4x4 sem problema nenhum. Agora, assim como acontece com o bloqueio do diferencial traseiro, o 4x4 só deve ser utilizado num piso como esse de baixa aderência. Porque o que ele faz? Ele divide 50% da tração para o eixo dianteiro e 50% da tração para o eixo traseiro. Ou seja, os eixos giram juntos, o eixo, não necessariamente as rodas. Mas mais uma vez, se você estiver na reta, isso não tem muito problema. Porém, se você estiver em curva, o que vai acontecer? Vai ter um eixo que vai girar menos do que o outro. E isso, com a tração ligada, se você estiver no asfalto,
pode danificar o sistema de tração. Não quer dizer que vai, quer dizer que se você fizer isso constantemente, você pode ter um dano à tração. Então, o 4x4 High você só deve utilizar num piso de terra como esse, num gramado, num piso bastante molhado. Se você estiver na estrada e o piso está bem molhado, aí você pode usar o 4x4 High, porque a própria água ela diminui a aderência do pneu com o chão. Mas você não deve usar o 4x4 High em piso seco, tá, pessoal? Isso é muito importante vocês prestarem atenção nisso. E o 4x4 Low? Pois bem, eu vou até aproveitar aqui, ó, eu vou fazer uma manobra com o carro com o 4x4 ligado. Como eu estou na terra, não tem problema, porque o pneu, né, ele pode girar de uma forma mais tranquila, sem necessariamente prejudicar o sistema de tração. Então você pode ver aqui, você sente a picape um pouco mais presa na manobra, por conta do sincronismo dos eixos, mas não estraga, tá? E o 4x4 Low? Bom, esse, pessoal, é um pouco mais complicado. Você só usa o 4x4 Low em situações onde você precisa de muita força. Eu vou até mudar aqui agora para o contagiros, só para vocês verem como a coisa funciona. Vou colocar aqui a picape em primeira marcha, então usando aqui o sistema do câmbio sequencial da picape, olha só, coloquei ela ali em primeira marcha. Eu vou acelerar a picape aqui no modo normal, aqui 4x4 High, ó. Então vamos ver, ó. Eu cheguei a 20 km por hora com um pouco mais que 2.000 giros, certo? Então agora o que eu vou fazer? Para colocar o 4x4 Low, você tem que colocar em neutro, tem que ser em neutro, não pode ser em parque, nem drive, nem ré, tem que ser em neutro. Aí você gira aqui para o 4x4 Low e ele vai fazer a mudança. Ele já fez a mudança, inclusive ele desligou o programa de estabilidade eletrônica. Agora olha só, eu vou colocar em drive e vou colocar mais uma vez a picape aqui na primeira marcha e eu vou acelerar ela. Presta atenção, pessoal. Olha só, eu nem consegui chegar a 20 km por hora e o giro já foi quase no limite de giro. Vou repetir aqui para vocês, olha só. O que ele fez? Ele deixou todo o câmbio muito mais curto. E isso aqui só é utilizado quando você precisa efetivamente transpor um obstáculo muito difícil. Então ele vai deixar o câmbio muito mais reduzido. Esse modo você só deve utilizar em piso de baixíssima aderência e quando você precisa de muita força. Se você usar esse modo aqui no asfalto, como ele trava todo o sistema da picape, ele pode danificar o sistema de tração da picape. Para voltar para o 4x4 High, ou desligar o 4x4 Low até para o 4x2, você tem que voltar o câmbio em neutro mais uma vez e mudar lá o botãozinho aqui para 4x4 High, ou até mesmo 4x2. Pessoal, o bloqueio do diferencial ele pode ser usado em 4x2, 4x4 High e 4x4 Low. Mesmo no 4x4 Low, às vezes você precisa de muito mais tração. Então a hora que você ligar o bloqueio do diferencial no 4x4 Low, ele vai travar as duas rodas traseiras para que elas girem juntos, mais o sincronismo do eixo, mais a reduzida. Apenas para situações bem extremas. De toda forma, fica dada a dica aí de como você usa aqui as trações da Ranger. Para vocês saberem mais, pessoal, temos uma matéria de avaliação completa da Ranger Storm no nosso canal, inclusive um comparativo que a gente fez muito legal dela com a Frontier numa situação de 4x4 muito legal, inclusive com um especialista. Agora vamos fazer aqui o teste de consumo usando a nossa velocidade máxima de 80 km por hora na estrada. Mas antes, pessoal, eu vou aproveitar aqui para zerar a velocidade média aqui no computador de bordo do veículo. Como vocês estão vendo aqui, nós já zeramos a velocidade média. E também, olha, aqui no computador de bordo 1, a gente rodou 342 km, aí com um uso bastante misto aqui do carro, onde a gente teve uma média de 10 km por litro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar aqui o Viagem 1 e vou deixar o Viagem 2 do jeito que está. Até para a gente poder comparar como é que vão ser os consumos. Então a gente vai estar sempre usando aqui o Viagem 1 para a gente ver como é que a gente vai fazer isso. O percurso será sempre o mesmo, tá, pessoal? A gente vai fazer um mesmo percurso com ar-condicionado ligado. Primeiro a 80 por hora, depois a 100, depois a 120, para a gente ver como é que fica o consumo aqui da Ranger nessas três situações diferentes. E para ter certeza que a gente vai conseguir manter sempre a velocidade correta, eu vou usar aqui o limitador de velocidade, que além do controle de cruzeiro é outra função que a gente encontra aqui na Ranger. A gente tem aqui o botão do limitador no volante,
a gente aciona ele e seta a velocidade. Olha só, vou programar ali 80 km por hora e agora o que acontece? Mesmo que eu acelere mais que 80, o carro só vai até 80. Dessa forma a gente tem certeza que não passa da velocidade aqui no nosso trecho de teste. Andando aqui 80 km por hora com a Ranger, dá até a sensação de que a gente está quase parado aqui na estrada, ainda mais nesse trecho aqui que a velocidade máxima é de 120. Agora olha só, pessoal, o giro em sexta marcha é muito baixo, 1.500 rotações. É claro que isso favorece muito aí uma economia de combustível. Hora da gente conferir aqui como é que ficou a média desse primeiro trecho. Então vamos primeiro ver a velocidade média, olha, 68 km por hora de velocidade média. Por que não deu 80? Porque a velocidade máxima foi de 80, mas nós tivemos acelerações e retornos na rodovia. Então a gente vê que apesar da velocidade máxima ser 80, a média é um pouco mais baixa. Agora vamos ver aqui como é que ficou o nosso consumo. A gente rodou 28,6 km e o consumo foi muito bom, 14,3 km por litro. A gente fez aí o percurso em 25 minutos. Agora o que eu vou fazer? Vou zerar aqui de novo esse marcador. Só conferir aqui como é que está o acumulado da viagem 2. Você pode ver ali, ó, que subiu para 10,3, né? Afinal de contas a gente fez uma média muito boa. Então agora nós vamos fazer o mesmo circuito, mesmas condições, porém a velocidade máxima vai ser de 100 km por hora. Bom, já estamos com a velocidade limitada aqui em 100 km por hora. Vamos aproveitar para conferir aqui a rotação do motor. Olha só. Em sexta marcha a gente tem ali um pouquinho menos que 2.000 giros de rotação, o que também é uma rotação baixa, mas a gente já percebe um pouquinho mais de ruído aqui no interior da cabine da picape, não muito mais, mas só um pouquinho. Vamos conferir agora como é que vai ser o consumo aqui nesse trecho, usando a velocidade máxima aqui de 100 km por hora. Agora vamos conferir aqui o resultado da média do trecho de 100 km por hora. Primeiro vamos ver a nossa velocidade média, olha lá, 83 km por hora. Já explicamos por que isso aqui acontece, né, pessoal? Computador de bordo 1, 28,6, exatamente o mesmo ponto. A média já ficou ali em 12,3 km por litro, porém nós fizemos em menos tempo, aí, 21 minutos. Agora é a vez da gente fazer na velocidade máxima limitada de 120 km por hora e vamos ver como é que fica o consumo. Vamos aproveitar para conferir aqui a velocidade em função de rotação a 120 por hora. Vamos acessar aqui o contagiros e a gente tem ali um número um pouquinho superior a 2.000 giros. Eu diria ali alguma coisa em torno de 2.200 rotações por minuto em sexta marcha, o que também não é um giro alto. A gente percebe também um pouquinho mais de ruído em relação a 100 km por hora, mas não chega a ser um ruído que incomoda. Nesse ponto, a gente até pode elogiar aí o isolamento acústico que a gente encontra aqui na Ford Ranger. E vamos conferir agora o nosso consumo aqui de 120 km por hora de velocidade máxima. Olha só, média horária 94 km por hora. Até ficou um pouco abaixo do que a gente esperava, porque a gente acabou pegando um pouco de trânsito aí na estrada. Então a velocidade máxima foi de 120, mas nós tivemos trechos um pouco mais lentos por conta do trânsito na rodovia. Vamos ver aqui o consumo, olha aí, 28,5 km rodado. Aqui dá uma pequena diferençazinha, aquilo que às vezes acontece no odômetro, né? Mas nós paramos no mesmo ponto que a gente começou aqui o circuito. Consumo 10,4 km por litro e fizemos aí o trecho em um pouquinho mais que 18 minutos. O que a gente percebe é que o tempo diminuiu pouca coisa, mas o consumo aumentou um pouco mais. Quando a gente olha em relação ao computador de bordo Viagem 2, quando a gente começou ele estava em 10 e agora ele está em 10,4. Então o que a gente pode dizer é que a média de consumo real aqui da Ranger acaba girando aí nos 10 km por litro. De toda forma, como vocês podem ver, escolher a velocidade maior ou menor pode interferir bastante aí no consumo do veículo. Como vocês puderam ver aqui nessa matéria, pessoal, o consumo da picape muda e muda bastante de acordo com a velocidade que você está usando ela. Então fica registrado aí, tá? Consumo é diretamente proporcional à velocidade e à forma como você dirige essa picape e qualquer outro veículo.
Só relembrando, se você quiser ver a matéria de avaliação completa dessa picape, temos no canal. Temos também o comparativo desta versão aqui, a Ranger Storm, com a Nissan Frontier Attack, numa situação de off-road bem legal e muito real. E se você quiser também, temos uma matéria da central multimídia aqui dessa picape, que é a Sync 3. Porém, a matéria, quando a gente fez a matéria com a Ranger Limited. E aí tem uma pequena diferença do Sync 3 desta versão para a Ranger Limited. Lá ela tem o GPS embarcado, mas fora isso, todas as funções são exatamente iguais e você confere isso no nosso canal. Então, além desse vídeo aqui com dicas muito legais a respeito da Ranger Storm, você encontra várias outras matérias no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender, Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.